Fala galera do CF3 do Panamá, professor Newton de Carvalho da Geografia com vocês, certo? Dou aula aí nas quintas e nas sétimas, beleza? Da EJA. E essa é uma aula para quinta série, viu gente? Orientação no espaço geográfico, vamos lá. Então, antes de mais nada, a gente quer dizer o seguinte, que o ser humano, desde os primórdios, ele sempre buscou algumas ferramentas para ele se orientar no espaço, para ele conseguir chegar no seu destino. Beleza? Então, tem algumas ferramentas bem importantes que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Certo? Vamos lá, próximo slide. Próximo slide, eu vou fazer uma leitura, gente. Gostaria que vocês prestassem bem atenção, que vai falar justamente sobre isso. A orientação no espaço geográfico. A necessidade de se orientar no espaço geográfico sempre foi um desafio para a humanidade. Para se localizar, os seres humanos observavam inicialmente aspectos da natureza que se destacassem dos demais, gente, como montanhas, rios. Então, através desses aspectos da natureza, eles estabeleciam pontos de referência. Então, são bastante importantes. É a mesma coisa que você não saber o local, você vai na cidade. Né? Mas se eu te falar, fica na frente de tal banco, é uma forma de orientação, de eu estar te orientando a chegar no seu destino. Então, antigamente, nos primórdios, eles usavam também a natureza como pontos de referência. Além destes aspectos naturais da superfície terrestre, os astros também serviram como referência de orientação, gente. Observar os astros como Sol, Lua, estrelas, também era uma forma de se localizar e se orientar. Os povos antigos utilizavam bastante também essa ferramenta dos astros, né? As constelações, né? Principalmente o Sol, a Lua, tudo isso, né? Servia para nortear principalmente os povos antigos. Hoje não, hoje a gente tem mais tecnologia, certo? Então, constatou-se com o passar do tempo que o lado onde os astros nascem, né, o Sol, a Lua, nascem, entre aspas, a gente vai ver o porquê que eu estou falando, nascem entre aspas, gente. Então, o lado, deixa eu só me localizar aí, colocar numa posição legal. Então, constatou-se com o passar do tempo que o lado onde os astros, o Sol e a Lua aparecem todos os dias, denominou-se leste. Então, desde criança, a gente tem essa questão, o Sol nasce no leste, né? O Sol se põe a oeste. Mas, na verdade, esse é o movimento aparente do Sol, gente. Na verdade, a gente tem a aparência que o Sol está fazendo um giro na Terra, mas na verdade ele está parado. É a Terra que faz, é a Terra, gente, é a Terra que se movimenta, certo? É a Terra que se movimenta, fica parada. A gente vai no próximo slide aqui, ó. Aqui, ó. Movimento aparente do Sol. Então, geralmente a gente tem uma banda do planeta. Quando a banda leste está iluminada, a banda oeste automaticamente vai estar sem iluminação, certo? Então, na verdade, gente, ó, o Sol ele fica parado. O Sol fica parado aqui, ó. Vamos supor, o Sol está aqui, ó, onde eu estou fazendo um círculo aqui, certo? Então a Terra tem esse movimento, gente, ó, oeste-leste. A Terra fica girando. Deixa eu botar aqui. A Terra fica girando, ó. Vou voltar. Ó, vamos supor que isso aqui é o Sol, certo? A Terra que fica girando ao Sol, gente. A Terra que fica girando. Porque antigamente eles tinham, principalmente na teoria geocentrista, a teoria geocentrista falava o seguinte, que eram os outros astros que giravam em torno da Terra. Então, a Terra era o centro do universo. Mas depois, Galileu Galilei, gente, por volta do século XVI, ele chegou à conclusão que era totalmente contrário. Ele criou a teoria heliocentrista,
em que o Sol, na verdade, somos nós, Terra e os outros planetas, os outros corpos do sistema solar, é que... Deixa eu tirar a minha irmã. Bem agora, minha irmã. Então, deixa eu voltar. É a Terra que gira em torno do Sol. Beleza? Então, esse é o movimento aparente do Sol, gente. Na verdade, o Sol não gira em volta da Terra, gente. É a Terra que gira em volta do Sol. Beleza? Próximo slide. Uma das ferramentas que eu falei para você no início do vídeo, gente, ó, que foi descoberta aqui, ó, é a rosa dos ventos, gente. Essa rosa dos ventos, ela tem os pontos cardeais, que são o norte. Então, vamos lá. Pontos cardeais das rosas dos ventos. Vamos lá. Que são norte aqui, norte, sul, leste, que é a leste, e oeste. Beleza? Então, esses são os pontos cardeais das rosas dos ventos. Os pontos colaterais, gente, são justamente os pontos que ficam entre os pontos cardeais. Neste caso aqui, ó, noroeste, que fica entre norte e oeste. Esse aqui é o ponto nordeste, que fica entre norte e leste. Esse é o ponto sudeste, que fica entre sul e leste, e sudoeste, que fica entre oeste e sul. Existem outros pontos colaterais que vão justamente dividir os pontos cardeais e os pontos colaterais. Existem outros pontos colaterais que dividem, mas a gente também não tem necessidade de adentrar tanto, né? Então, a rosa dos ventos, gente, é uma figura... Vamos ver um pouquinho da história da rosa dos ventos agora, vocês vão entender. Então, essa é a rosa dos ventos. A invenção da rosa dos ventos foi atribuída a Aristóteles Timóstenes, que era um piloto-mor da marinha de Ptolomeu II, rei do Egito, em meados de 250 a.C. Então, a rosa dos ventos, ela é uma invenção, né, gente? É uma ferramenta muito antiga. Depois das rosas dos ventos, uma ferramenta bastante importante, bastante difundida, é a bússola. A bússola é menos antiga do que a rosa dos ventos, né? Vamos ver um pouquinho da história da bússola. A bússola é essa figura aqui, gente, ó. Antes de mais nada, eu quero dizer que, geralmente, a bússola, gente, ela aponta a norte, certo? Ela aponta. O porquê disso? Por muito tempo não se entendeu o porquê a bússola apontava a norte. Depois dos estudos geológicos, que a gente foi, principalmente no século XX, que a gente conseguiu perceber e estudar o interior do nosso planeta, e chegamos à conclusão que no interior do planeta temos uma camada chamada núcleo, certo? E esse núcleo é dividido entre núcleo sólido e núcleo líquido. E o núcleo sólido, na verdade, é uma esfera que gira em alta velocidade. E esse núcleo sólido, ele gera o campo magnético da Terra, certo? Por isso, gente, que a bússola sempre aponta a norte, porque, na verdade, a bússola, ela pega o ponto, o eixo magnético da Terra, certo? Então, vamos ver um pouquinho da história da bússola. A bússola é um aparelho de orientação criado pelos chineses há mais de 1000 anos. Foi trazida para Portugal por volta do século XIII, gente. O século XIII equivale do ano de 1201 a 1300. Então, está nesse século XIII, não sabe ao certo, né? A gente não tem como, nem dificilmente saber. Então, ela foi traga pelos mouros. Seu uso foi de grande importância para os navegantes europeus mais tarde, né? Principalmente após essa data aqui do século XIII, a gente tem nos próximos séculos as grandes navegações, né? Inclusive o Brasil, né, foi conquistado, né, nesse período das grandes navegações, um pouquinho mais tarde, em 1500, certo? Então, gente, olha, vamos passar para a próxima.
Outra questão, gente, importante, uma ferramenta importante são os paralelos. O que são os paralelos? São linhas orientais que cortam o globo e são denominados paralelos. Por exemplo, a linha do Equador. A linha do Equador é essa aqui, gente, ó. Essa é a linha do Equador. Ela é o principal paralelo que a gente tem, né? Então são linhas imaginárias horizontais, né? Existem outras. Vamos ver outras? Cadê meu mouse? Existem outras. Existe, ó, linha do Equador, existe o Trópico de Câncer, existe o Círculo Polar, existe o Trópico de Capricórnio, existe o Círculo Polar Antártico também. Então, todas essas linhas, gente, são linhas imaginárias que servem para recortar mesmo, para nos orientar. Daqui a pouco a gente vai ver. Então, mas geralmente os paralelos, gente, eles caminham, que a gente chama, eles caminham, né, a norte e a sul, certo? Geralmente eles fazem o traçado norte-sul em linhas paralelas, ou seja, um exemplo bem simples, gente, do que seria paralelo, né? O paralelo, na verdade, vamos supor que a gente more no mesmo prédio, certo? E eu moro no primeiro andar. No segundo andar, tem um térreo, primeiro andar, e você mora no segundo andar. Ou seja, vamos supor que a gente está deitado no mesmo momento no sofá. Eu na minha casa, você na sua. Então, a gente vai estar, o nosso corpo, por exemplo, né, vai estar, no momento que a gente está deitado, no mesmo momento, depois do almoço, tirando aquele cochilo, então, nosso corpo, né, e nossos andares do prédio, eles estão paralelos entre si. Então, é por isso que são linhas orientais paralelas, certo? Entenderam? Os paralelos são linhas orientais. Vamos lá, agora vamos para os meridianos. Os meridianos já vão ser linhas verticais, gente. Se os paralelos são linhas horizontais, os meridianos vão ser linhas verticais. Então lá, vamos ler um pouquinho sobre os meridianos. Os meridianos, as linhas verticais traçadas de um polo a outro são denominados meridianos. Elas são traçadas perpendicularmente à linha do Equador, correspondendo à metade de um círculo. O meridiano inicial é denominado Greenwich, gente, e foi definido a partir da localização de um observatório com o mesmo nome na cidade de Londres. Beleza, o texto a gente leu. Então, o importante é vocês saberem o seguinte, que os meridianos, gente, ó, essas linhas, tá vendo? Esse é o principal meridiano que a gente tem. Ele é chamado meridiano de Greenwich. Daqui a pouco a gente vai ver a história do meridiano de Greenwich. Greenwich é um bairro em Londres que tem um observatório em que que foi, na época, né, foi desenvolvida essa técnica e esse estudo das longitudes e meridianos, enfim. Mas, assim, o importante é vocês saberem que os meridianos são linhas verticais. O meridiano Greenwich, né, ele é o principal meridiano que a gente chama é o meridiano zero, né? Então, geralmente, os meridianos, geralmente, eles marcam as latitudes, ou as longitudes, desculpe, gente. Latitudes horizontais, longitudes verticais. Então, geralmente, divide um planeta em duas bandas. Na banda leste oriental, deixa eu voltar aqui, e na banda oeste ocidental. Mais tarde, nas outras aulas, a gente vai ver que esses meridianos são bastante importantes para a gente estudar os fusos horários, né? Então, essa teoria dos fusos horários, ela partiu, gente, da necessidade da gente justamente marcar as horas em vários lugares do mundo, porque era uma bagunça. Mas isso aí é uma coisa para as outras aulas. Beleza?